Olá, queridas, sejam muito bem-vindas à nossa quarta aula. Estamos aí nesse propósito, nesse projeto, Mãe, Desafio no Mundo Moderno. E eu quero dizer para vocês, seja bem-vinda à sala da minha casa. É uma honra receber você aqui nesse propósito, nesse projeto que é lindo demais, que é a nossa missão na maternidade, amém? Na aula anterior, nós falamos sobre a resiliência na maternidade, amém? Então nós encontramos os desafios e aplicamos. Espero que você tenha conseguido aplicar, espero que você tenha conseguido se encontrar e ter a autorresponsabilidade de encontrar suas próprias deficiências, amém? Então é uma honra receber você aqui. Como todo início da nossa aula, nós vamos orar primeiro, amém? Perdão, tomei um pouquinho de água agora, daí dá aquele pequeno refluxo, Vocês viram meu look hoje, chique, Então hoje foi uma manhã abençoada, estudando e projetando para trazer essa aula para você. Então, querida, coloque a mão no seu coração, porque hoje eu não quero me demorar, eu quero ser bênção na sua vida, amém? Coloque a mãozinha aí no seu coração, vamos orar, entregar este momento ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa aula. Senhor, eu te louvo, te agradeço por todas as bênçãos, por tudo, Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. E eu sei que o Senhor estará fazendo grandes coisas na vida dessas mulheres e estará trazendo transformação de vida, mudança de mente. O Senhor estará trazendo nesse tempo uma roupagem nova, Pai. E é isso que eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Dando continuidade aqui na nossa aula, então. Na quarta aula nós vamos falar sobre educação e disciplina dos filhos, aplicando os princípios bíblicos para criar filhos piedosos. Glória a Deus. Já vou começar aqui a nossa aula falando como que tem sido a aplicação na ótica cristã aí dentro da sua casa. Ah, pastora, não tem sido fácil, eu imagino. Porque é difícil nós colocarmos os princípios bíblicos na nossa vida. Quanto mais repassar isso para uma geração. Então não é fácil mesmo, e eu acredito nisso. Mas nessa aula nós vamos destravar destinos, nós vamos aplicar coisas que vai transformar a sua vida e vai transformar a sua casa, amém? Então nós vamos explorar os princípios bíblicos fundamentais para a educação dos filhos e disciplina. Nós, como mães cristãs, somos chamadas para gerar e criar filhos piedosos, ensinando eles no caminho do Senhor, amém? Guiando eles no crescimento espiritual. Então, o primeiro tópico da nossa aula de hoje, eu tô aqui pegando os filhos aqui da aula, amém? Então, eu tô aqui prestando atenção aqui no que eu vou falar para você. Então, o primeiro tópico é a importância da educação cristã. A importância de ensinar os nossos filhos com os princípios. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos entender sobre a importância da educação fundamentada nos princípios da palavra. Amém? Para preparar os nossos filhos para uma vida de fé e serviço ao Senhor. Amém? Tá, pastora, mas como que é isso? Nós temos que primeiro aprender a colocar isso para fora. Nós, como mães, como pais espirituais, pais biológicos, amém? Nós precisamos sim aplicar os princípios bíblicos, os princípios cristãos, para que os nossos filhos cresçam com moral e ética. Então eu preciso destacar aqui nesse primeiro tópico a responsabilidade e o privilégio que nós, pais e mães, temos em aplicar isso na vida dos nossos filhos, amém? Então anote aí comigo, Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Mesmo que você ensine
e a criança esqueça, a criança não desenvolva isso, ela não vai esquecer, ela vai saber o caminho de volta. Por isso que é importante a gente aplicar isso nos nossos filhos, amém? Então, nós temos que aprender a refletir as maneiras práticas de incorporar os princípios bíblicos em nossa vida diária, primeiramente em nós e depois nos nossos filhos, nós nos tornamos modelos de fé e obediência, para que nossos filhos vejam em nós, para que nossos filhos encontrem em nós a importância. Pera aí que eu só tô achando aqui, irmãos. Fica aí comigo. Pera aí. Deixa eu só ver aqui que eu tinha anotado. Pera aí. Não foge não. Fica aí comigo. Aqui, achei a aula certa. Eu tinha anotado e coloquei numa outra pasta. Então eu preciso explorar aqui com vocês a importância da nossa responsabilidade, amém? Então eu preciso colocar aqui para você como que a gente vai aplicar isso, tornando nossos filhos moralmente, né, no convívio social deles e no espiritual. Então nós temos responsabilidades e com isso nós vamos ter privilégios. Então vamos falar sobre as responsabilidades, amém? Então o primeiro tópico, pastora, mas a importância da educação cristã, tá, eu sei que eu sou responsável pelo meu filho, pela minha filha, né? Mas eu quero trazer na sua mente, eu quero trazer à sua memória quais são as principais responsabilidades e privilégios que os pais cristãos têm acerca disso, amém? Então vamos para as responsabilidades primeiro. Eu quero que você anote comigo. Ensinar a palavra de Deus é responsabilidade dos pais cristãos. Ensinarem a palavra de Deus aos nossos filhos. Vamos ler ali em Deuteronômio, versículo 6, que eu quero ler aqui com vocês. 6:4, anote aí comigo. Deuteronômio 6. Vamos abrir aqui. 6, 4, 9. 4 e 9. Abra aí comigo. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem também no coração as leis que eu lhes dou hoje. E não hesitem, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem. A palavra do Senhor diz assim, amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Queridos, eu e você devemos cravar no nosso coração, limpar a nossa mente, porque é isso que se diz, cravar na testa, gravar no peito, amém? Eu e você devemos entender isso, incluir os mandamentos do Senhor na nossa casa, incentivar nossos filhos. O segundo ponto aqui na responsabilidade, ser um modelo de Cristo. Os pais cristãos são responsáveis por serem um exemplo de vida cristã. Como procurar ter uma vida irrepreensível, adotar valores cristãos e princípios espirituais em sua rotina dentro e fora de casa. Queridos, os seus filhos são como esponjinhas, eles estão observando, eles estão vendo você. Então seja você um exemplo
dentro e fora de casa. Educar os filhos conforme a vontade de Deus é responsabilidade dos pais. Orientar e instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Disciplinar de forma justa e amorosa. A disciplina é fundamental para a criação dos filhos, nos valores e princípios cristãos. E deve ser feita de forma justa, amorosa, para que eles possam compreender o erro cometido e crescer moralmente e espiritualmente. Não anule aquilo que os seus filhos precisam ouvir e precisam saber, meus amados, acerca da palavra do Senhor. Não é só a tia do ministério infantil que precisa ensinar sobre mentira, sobre devolver os dízimos, as ofertas, sobre respeitar a casa de Deus, sobre respeitar o próximo, sobre enviar, ensinar os filhos acerca do ministério de missão, sabe, ser solidário com as pessoas. Isso forja o caráter dos nossos filhos, meus amados. Proteger e cuidar dos filhos é responsabilidade dos pais. Para proteger e cuidar dos filhos, incluindo fornecer segurança emocional, psicológica, física e financeira. Nós devemos colocar os nossos filhos no lugar deles, no lugar de amor, no lugar de respeito. Ah, meus amados, minhas amadas, eu vejo mulheres que esquecem os seus devidos valores de si mesma, porque foi o que eu falei na primeira e na segunda aula. Aqui nós estamos na quarta aula. E eu preciso colocar isso aqui para que você não esqueça que você tem responsabilidades. E além das responsabilidades, nós temos os privilégios de ser as pessoas que vão enviar essas crianças, amém? Então é um privilégio, repita aí comigo, privilégio. Nós somos co-criadoras com Deus. Os pais e mães cristãos têm o privilégio de serem parceiros de Deus na criação e formação dos seus filhos. Lembra que eu falei na primeira aula que nós somos as geradoras, as que nutrem? Querida, isso é um privilégio. Você está formando um ser segundo o coração de Deus. Ver nossos filhos se tornarem discípulos de Cristo. Os pais cristãos têm a oportunidade de verem seus filhos se tornarem seguidores de Jesus Cristo e desenvolverem um relacionamento pessoal com Ele. Lembra que eu falei, acho que foi na segunda aula, se eu não me engano, sobre as células dentro de casa. Nós devemos ser, a nossa casa deve ser a primeira célula, irmãos. Não espere o pastor abrir uma célula com seus filhos, faça você. Eu quero declarar que mães e pais estão se levantando nesse tempo com autoridade, em nome de Jesus, para educarem seus filhos. Satanás, eu declaro que você está falido, em nome de Jesus. Aleluia. Ter uma família fundada na palavra de Deus. Os pais cristãos têm a oportunidade de construir uma família fundamentada na palavra de Deus, com justiça, fé e amor. Se eu não me engano, também eu falei sobre atos de justiça na terceira aula, se eu não me engano. Então você tem o privilégio de se tornar segundo o coração de Deus. Isso não é cafonice, isso é um privilégio. Transmitir valores morais e espirituais. Os pais cristãos têm o privilégio de transmitir valores, crenças, perspectivas morais e espirituais que guiarão seus filhos ao longo das suas vidas. Querido, esse é um privilégio que nós temos como cristãos, de ser pessoas corretas diante de Deus e aplicar em nossos filhos, desenvolver isso. Enfim, a educação moral e espiritual dos filhos é uma tarefa desafiadora, mas incrivelmente gratificante, cheia de privilégios. Nós, pais cristãos, temos responsabilidades e temos privilégios de guiar os nossos filhos nos caminhos, educá-los com base nos ensinamentos bíblicos.
Proporcionar-lhes uma base sólida para seus futuros. Seus futuros quer dizer sua casa, sua família, seus casamentos. Queridos, olha o que a Bíblia fala em livro de Provérbios, capítulo 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui no segundo tópico vai falar sobre a disciplina e sobre amor e firmeza. Discipline com amor e firmeza. Vamos examinar alguns princípios bíblicos para a disciplina dos filhos, incluindo o uso da correção amorosa e aplicação consistente de limites. Eu preciso colocar aqui para você isso aqui. Tá? Eu preciso falar sério aqui com você agora. Como eu vejo pais e mães violentos. Pastora, mas se nunca batesse nos seus filhos? Já. Eu já dei umas palmadinhas, sim. Tá? Eu já dei umas palmadinhas, sim. Mas eu quero dizer algo pra você. Estar fixado na palavra do Senhor traz uma moral pra você ser uma pessoa diferente. Eu conheço, isso aqui não é ninguém que me falou ou uma história da carochinha. Eu já passei por isso. Eu fui uma filha que apanhava por eu derrubar um simples copo de água no chão. Eu conheço pais que 7 horas da manhã conseguem agredir seus filhos com tapas e surras e tudo mais. Eu quero dizer algo pra você. Você não está disciplinando e ensinando, você está traumatizando seus filhos. Você não tem respeito com você mesmo e não tem respeito com o que você gerou, com o que você criou. Você tem que ter princípios para aplicar disciplina. Pega aí, querido. Você tem que ter princípios para aplicar disciplina. Sem princípio, você não consegue disciplinar. Sem princípio bíblico, você é moralmente incapaz de disciplinar outro ser humano. Não é possível que quando você diga não para o seu filho, ele não vai ouvir. Ele tem que ouvir. Mas sabe o que eu vejo? Por que pais e mães não conseguem disciplinar seus filhos? Porque eles mesmos não são disciplinados. Porque eles mesmos não são organizados. Eu ouvi isso, coloquei na minha vida, apliquei e aplico isso dentro da minha casa. Há muitos anos atrás eu aprendi isso. Uma vez eu escutei de uma amiga minha, é uma senhora de idade, e eu vim no meu primeiro encontro com Deus. Se você nunca foi a algum encontro com Deus, eu oriento você aí procurar uma igreja que faça retiros espirituais e adquira isso e vá na sua vida, leve como um investimento. E ela disse assim pra mim: mão foi feita para fazer carinho, o cinto foi feito para segurar a calça, o chinelo foi feito para ficar no pé, as mãos, elas foram feitas para dar amor e carinho. A vara corrige, a palavra. Quando eu fui entendendo isso ao longo dos anos, lógico, você é ser humano, você vai dar um gritinho, você vai, uma hora você vai se passar, você vai, né? Mas corrija, seja disciplinado ao corrigir seus filhos. Por mais que você erre, mas procure acertar. Então, dentro de você corrigir os seus filhos, eu preciso passar isso para você. Disciplinar com amor. A disciplina é importante para ensinar as crianças o certo e o errado, mas deve ser feita com amor e respeito. Deve ser baseada na correção e não na punição.
e deve ser aplicada com calma e autocontrole. Eu não sei bater, pastora. Mas não é pra você bater mesmo. Me desculpa, mas não é pra você bater. Dá vontade de bater. Mas te liberta da violência. Quando pais e mães agridem seus filhos, e eu posso falar isso com propriedade no assunto, porque eu tenho testemunhas, eu tenho pessoas que podem testificar isso. E eu não tenho medo de falar o que eu tô falando aqui, com medo de alguma réplica, porque eu sei o que eu tô falando. Pais e mães que agridem seus filhos, pelo amor de Deus, gente, que isso? Eu fico assustada quando eu vejo pais e mães que agridem seus filhos por não ter autocontrole e não ter calma. Pais e mães cristãos, eu não vou nem lá fora, porque os meus e-books e as minhas palavras aqui, tudo que eu for ministrar vai ser pra gente crente, tá? Vai ser pra gente crente. Vai ser pra gente que eu já vi e eu vou te dizer que é por esse motivo que eu crio e-books e tô criando cursos pra poder pegar firme com quem se diz ser cristão, beleza? Então eu não vou nem lá fora, eu vou mexer aqui dentro. Eu não fui chamada pra mexer lá fora, eu fui chamada pra mexer dentro mesmo. Você que é cristão e fala que você bate no seu filho, que você não se controla, para com isso. Para com isso, meu filho, sai desse lugar. Não é possível que o seu filho não tenha ouvido o suficiente, não tenha psicológico o suficiente para que ele não te ouça e você não saiba que você tem que educar e aplicar com calma e autocontrole. Você pode tirar, você pode deixar de castigo, você pode tirar coisas que eles gostam, você vai aplicar conforme os temperamentos. Eu expliquei isso em alguma das minhas outras aulas ali. Estabeleça limites claros. As crianças precisam de limites. E isso é bem definido e bem certo. Os pais devem definir e comunicar esses limites com calma e clareza. Aplicá-los de forma consistente. Saiu da linha, aconteceu isso, isso e isso. Você me decepcionou, fugiu do controle. Você tirou nota baixa, você vai ficar sem isso. Ou aquilo. Ou você vai aplicar algo que ele faça diariamente. E você precisa consistir, estabeleça metas, estabeleça dias, estabeleça horários. Ser justo e coerente. Isso aqui é uma coisa que eu queria ter falado, mas tinha aula certa já para ter falado. A disciplina deve ser justa e coerente, aplicada de forma igual para todos os filhos. Isso ajuda a evitar desentendimento e ressentimento entre os irmãos e garante que as crianças aprendam que há consequências para suas ações. Uma coisa que eu vi crente fazer, que eu vi pessoas fazerem, é um erro de um cair no restante dos outros. Um apanha, sendo que o outro fez a cagada. Desculpa a palavra, desculpa o termo, tá? Fez a besteira, tá? Sai desse lugar, meu irmão. Eu vi pastor fazer isso, tá? Eu vi pastor fazer isso. E isso me tira da órbita, porque eu fico braba. A minha vontade é de dar uns 5 ministérios na cabeça de um ser humano desse. Dê exemplos. O exemplo na disciplina é realmente importante. Se os pais lidam mal ou reagem com raiva, as crianças seguem o exemplo e reproduzem o comportamento. Eu já falei aqui, eu tenho 3 filhos. De diferentes idades. Eu tenho uma que já vai fazer 16, um que tem 10 e uma que tem 5. Então são distantes a realidade e a visão de cada um deles. E eu tenho uma sanguínea, fleumático e uma colérica. A última é queimada na vida. Bateu, levou, explodiu, ferveu.
Queimou, acendeu a fogueira. O outro tá no meio, mas o problema do fleumático é ele age, ele dá o tapa, esconde a mão. Então eu tenho que estar de olho nele o tempo todo. Daí ele persuade a pequenininha. Aí vira aquela confusão. A outra é vida leva eu, né? A mais velha. Não tá nem aí, a gente tem que estar atrás corrigindo. Já vai fazer 16 anos, mas a gente tem que estar corrigindo que nem uma bebezinha. Ah, é, pastor? É. No modo prático, no mundo moderno, corrige todo mundo de uma pancada só e dá uma pancada só e acabou. Tá errado. Cada um precisa ser disciplinado e orientado na medida, na idade, no momento certo. Que em casa disciplina é cada um diferente uma para outra, a não ser que por obras da carne deles, eles consigam fazer confusão comunitária, né? Mas é difícil. Cada um tem que ser corrigido numa medida. E eles vão reproduzir isso. Então, quando um ou outro faz uma besteira, que eles vêm dedurar um irmão, o que eles fazem? Eles têm a abertura. Porque eles sabem que se o irmão fez besteira, ó mãe, a Duda fez isso. Ó mãe, o Carlos Eduardo fez isso e isso. Porque eles não vão se sentir acuados em dedurar. Sabe? Antigamente era assim, né? Não dedura, porque X9, não sei o quê. Então, assim, ficava aquela coisa interna entre os irmãos e não havia correção. E o pior de tudo é que daí quando cresce, fica tudo dividido. É forte, irmãos. Eu vivi isso na pele. Utilize a disciplina positiva. Ao invés de apenas punir, os pais devem incentivar bom comportamento através de recompensas positivas e reforço positivo. Ou seja, quando um filho faz uma besteira, nós devemos corrigi-los, apontar o caminho e apontar o porquê que ele deve ser assim. O lado positivo da correção. Nossa, gente, criar filho não é fácil. E eu quero falar sobre o último aqui. Corrigir sem humilhar. É necessário ter cautela em nunca expor a criança a situações desconfortáveis. A disciplina precisa acontecer, mas nunca deve ser humilhante ou denegrir a criança. Não faça isso, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. A disciplina é necessária para ensinar as crianças os valores, limites e obediência a regras. É um processo que exige, sim, paciência, amor, perseverança e diálogo. Quando aplicada de maneira correta, a disciplina ajuda as crianças a se tornarem adultos responsáveis e bem-sucedidos. Provérbios 13:24. Quem ama seu filho não se poupe da disciplina, quanto mais o repreender, pois o fará sábio. Provérbios 29:15 diz assim, ó: a palavra da disciplina dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A vara da disciplina, ela dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ah, deixa, quando ela crescer, ela vai aprender com a vida, ela vai crescer, ela vai aprender com o mundo. Vá criar vergonha nessa sua cara se você pensa isso, viu? Eu falo na cara. Não dou volta pra falar, não. Entrega o teu filho a própria vergonha dele pra ver. Pra tu ver aonde que o teu filho vai parar. Eu e você precisamos entender, colocar isso na prática, os princípios bíblicos em nossa vida diária, tornando-nos modelos de fé e obediência a Deus. Efésios 6:4 diz assim, ó: e vós, pais, não poupeis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Deixa ficar bravinho. Ai, não quero ir na igreja. Não quero. Vai, deixa ficar bravo.
Eu falo assim pro meu filho, pro Carlos Eduardo. Ele fica bravo. Ele não gosta de ser corrigido. Mas sabe o que eu falo pra ele? Eu não tenho medo de cara feia. Porque se eu tivesse medo de cara feia, eu não tinha casado com teu pai. Aí ele ri que se acaba. Porque ele fica bravo, ele não gosta de ser corrigido. O fleumático não gosta. Se tem uma coisa que o fleumático não gosta é de ser corrigido. Ele gosta dele mesmo porque ele tem um pouquinho, ele tem um espíritozinho de soberba. E se você é uma mãe fleumática, vai levar pancada aqui mesmo. Não gosta de ser corrigido, irmã? Mas eu vou te dizer, não entregue seu filho a ele mesmo. Quer ver criança que se joga no chão? Quer ver criança que se joga no chão? A minha vontade de dar uns tapas na mãe. Não é na criança. Tá? Uma coisa eu digo pra você, minha amada. Se você não pegar o teu filho agora, enquanto você tem o controle, lá no futuro, na adolescência, você não vai conseguir. E eu não venho como profeta do terror. Então identifique as áreas da educação e disciplina dos seus filhos nessa aula. Anote. Meu filho tem problema de comportamento. Vai lá. O que é? Eu não tô conseguindo desenvolver o relacionamento. Comunicação. Para, senta, conversa. Cara, fulano, ó, é assim, assim, assim. Você tá tendo esse comportamento. Bota a mão na cabeça, irmã. Ora. Desenvolva um plano de ação para implementar os princípios bíblicos na educação e disciplina dos seus filhos, buscando orientação e auxílio no Espírito Santo. E dobra o joelho e fala: Senhor, me ajuda com essa criança. É teu filho, eu quero ir pro céu com essa criança, eu quero ir pro céu com a minha família, me ajuda. E pode ter certeza que essa aula de libertação vai te ajudar a ser uma mãe muito mais evoluída, cheia do poder e da autoridade de Deus, que é isso que eu quero para sua vida, que você tenha autoridade. Amém? Então, desenvolva um plano de ação com o Espírito Santo para aplicar os princípios, para aplicar comportamento baseado na ótica cristã. Amém? Então, essa aula de hoje, nós aprendemos a importância da educação cristã e a formação espiritual dos filhos. Nós aprendemos a equilibrar o amor e firmeza na disciplina dos filhos, seguindo os princípios, e modelar a piedade e integridade como exemplo para os nossos filhos. O que é modelar a piedade, pastora? É isso que eu acabei de falar. Trocar a violência pela presença, trocar o presente pela presença, trocar a falta de comunicação pela presença e comunicação. Modele, querido, uma vida de piedade e integridade. Modele isso na sua vida. Queridos, eu tô falando isso pra você porque eu fui uma pessoa que foi criada fora dos planos e do projeto de Deus. E eu aprendi isso na verdade dura e crua. E eu preciso ser Tramontina corte rápido contigo, querida. Senão você vai fracassar na tua missão. E você não pode fracassar na missão. Então desenvolva um plano de ação para implementar os princípios bíblicos na educação e disciplina dos filhos. Querida, faça a sua célula em casa com seus filhos. Faça. Então, nessa quarta aula, nós exploramos os princípios bíblicos para a educação e disciplina dos filhos. Ao seguirmos os ensinamentos da palavra de Deus, nós buscamos orientação no Espírito Santo para criar filhos piedosos que honram ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Quantos querem filhos prósperos aqui? Eu quero. Eu quero que meus filhos sejam prósperos, tanto em suas vidas, quanto nos seus ministérios, nas suas casas. Nas suas finanças. Eles precisam ser assim. Que nós possamos ser diligentes na educação e disciplina dos nossos filhos. Capacitar pela graça, para que a gente possa cumprir a missão como mães cristãs. É uma missão, é um desafio sim ser mãe nesse mundo moderno. Mas nós estamos aqui nesse curso, nesse treinamento, para ser a diferença. E eu quero orar pela tua vida, eu quero declarar os céus abertos sobre a tua casa. Aí onde você está, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você, Pai.
Eu quero orar, Pai, por cada mulher cristã, por cada mãe, mesmo ela não sendo. Eu sei que até o final desse curso ela vai aceitar o Teu nome. Ela vai ser renovada, a roupagem dela vai ser tocada, transformada pelo poder do Teu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós venhamos ser mulheres diligentes, formosas, educadas, e que nós possamos transcender, transpassar isso para os nossos filhos, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Liberta, Senhor, toda mente que está cativo, toda mente, Senhor Deus, que está presa, Pai. Que venha ser totalmente tocada, mudada, transformada pelo poder da glória do nome de Jesus. É isso, Pai, que eu te peço, te agradeço, te louvo e agradeço o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. A próxima aula vai ser incrível, porque nós vamos falar sobre cultivar a gratidão e o louvor, encontrando alegria mesmo em meio às dificuldades. Então esse vai ser o tópico da nossa próxima aula, e você está convidada a vir aqui na sala da minha casa para nós juntas aprendermos em comunhão, em alegria, amém? Sobre louvor. Nós vamos cantar, vamos adorar. Eu quero colocar aqui para você também o poder de uma mãe que intercede, que ora, que busca. Amém? Um beijo no teu coração e até a próxima aula.